Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por nos conceder mais um dia de vida, uma nova semana. Estamos iniciando e queremos, com vocês, cada dia, estar buscando a presença de Deus em nossa vida através do estudo da Bíblia, através da oração. E queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco cada dia, que compartilham com outras pessoas os estudos que fazemos. E também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Claudete Correia Machado Oliveira, de São José dos Campos, em São Paulo, parabenizando a cunhada Ana Aparecida Machado, que completou mais um ano de vida. Terezinha Brandão, parabenizando o esposo Ocimar, que também está completando mais um ano de vida. Francineide Fonseca, de São Luís, no Maranhão. Ela pede orações pelo sobrinho Luiz Henrique, que está envolvido com drogas, que possa se libertar. Maria Pereira da Silva, a Milita, lá de Paiol, em Paiol do Centro, no Maranhão. Ela agradece pela venda da casa que ela fez. Leônidas Bezerra, de Palmas, em Tocantins, e seu irmão Linossi Bezerra, do Distrito Federal, Brasília. Maria Auxiliadora, de Belo Horizonte, ela aniversariou dia 26 de abril e ela pede oração pela restauração da família. E agradecemos a todos vocês que nos escrevem, sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós, pela vida que nos concedes, por mais este dia, uma nova semana que estamos iniciando, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a estudar a Bíblia cada dia mais e praticar isso que nós estudamos e que é para o nosso ensino e também para a nossa edificação espiritual. Pedimos que abençoa todos aqueles que estão estudando conosco e que têm problemas, lutas, dificuldades, sofrimentos, que Tu abençoes a cada um conforme a Tua santa vontade. Pai, dê vitórias, aqueles também que estão aniversariando, a Ana Aparecida Machado, também o Ocimar, e ainda a nossa irmã Maria Auxiliadora, lá de Belo Horizonte. E ainda temos o pedido de oração em favor de Luiz Henrique, que está envolvido com drogas, que possa ser liberto, e também o agradecimento da Milita, que vendeu a sua casa, e também a Maria Auxiliadora pedindo pela restauração da sua família. Todos os demais pedidos, Pai, que estão aqui, colocamos em Tuas mãos e temos a certeza que Tu irás fazer o melhor em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes por poder retornar e continuar o nosso estudo da série Grande Conflito. Nós estamos também, ao mesmo tempo, tristes com toda a situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e pedimos que vocês, nas suas orações, se lembrem das pessoas, dos habitantes do Rio Grande do Sul, especialmente os que estão passando por essas tragédias. Deus tenha misericórdia de cada um e que possam permanecer firmes na fé, apesar de perdas materiais que estão tendo, mas que tenham a certeza que Deus dará a vitória, recuperarão o que estão perdendo e, acima de tudo, a nossa esperança está nos céus, a vida eterna que nós teremos, e lá não haverá nenhum tipo de problema que nós enfrentamos aqui neste mundo. A nossa irmã, a nossa ouvinte Maria Pereira da Silva, lá de Paiol do Centro, no Maranhão, ela perguntou aqui o que é o pecado da carne, que nós falamos aqui na semana passada. Todos nós nascemos com uma natureza carnal, é a natureza pecaminosa. E a nossa tendência é fazer as coisas erradas, é não querer ouvir a voz de Deus, é fazer a nossa própria vontade. E isso é o pecado da carne, tá? É a carne com a tendência que nós nascemos. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos então a natureza espiritual. E essa natureza espiritual que nós temos quando recebemos a Jesus em nossa vida, essa natureza precisa ser alimentada todos os dias através do estudo da Bíblia, através da oração, através do testemunho, porque se nós não alimentarmos a nossa natureza espiritual, a natureza carnal ela vai prevalecer. E que nós possamos então ter cuidado para não estarmos cometendo e praticando os pecados dos nossos desejos carnais.
Se você também tem alguma pergunta, pode enviar aqui para o canal Hora Tranquila e nós estaremos respondendo. Essa semana, o estudo que nós vamos fazer está baseado nos capítulos 12 a 17 do livro Grande Conflito. E você que tem o livro aí na sua casa, leia. Capítulos 12 a 17. Vai esclarecer muito o assunto que nós estamos estudando e vamos falar essa semana sobre as duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas que a Bíblia fala? Quando nós lemos em Isaías, no capítulo 40, no verso 8, diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus ela é eterna, ela não falha, ela não muda, ela se cumpre e ela se cumprirá na sua totalidade quando Jesus voltar, cumprindo a promessa que ele fez de que ele vai voltar para buscar aqueles que o aceitaram e que perseveraram na fé, que permaneceram fiéis. E sabemos que a Bíblia, ela ao longo dos séculos, a Bíblia ela levou cerca de 1.600 anos para ser escrita, todos os capítulos, todos os livros da Bíblia, temos 66 livros na Bíblia. A Bíblia, ao longo dos séculos, ela foi dissecada, ela foi colocada em dúvida, ela foi descartada. A Bíblia, ela foi acorrentada em mosteiros, ela foi queimada em praças, ela foi rasgada. E os crentes na palavra de Deus foram ridicularizados, foram presos, foram martirizados. No entanto, a palavra de Deus ela prevaleceu. Nós já comentamos aqui sobre Tyndale, comentamos aqui sobre Lutero, comentamos aqui sobre John Wesley e também quando Lutero estava servindo na igreja cristã dominante da época como um monge, como um padre, ele teve acesso à Bíblia e estava acorrentada. E ali ele começou a ler a Bíblia, que era em latim. A Bíblia ela não tinha disponibilidade para todas as pessoas. Somente quem sabia ler latim é que poderia ler a Bíblia. E mesmo assim, ela era acorrentada. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Era somente o que os clérigos, os líderes religiosos pregavam, falavam, é que eles tinham que crer. E quando Lutero e Calvino e também Tyndale e outros mais tiveram acesso à Bíblia, eles pediram a Deus para que pudessem traduzir a Bíblia para a língua original deles, por exemplo, o alemão, o inglês e outras línguas mais que as pessoas foram descobrindo a Bíblia, e Deus permitiu. A Bíblia ela foi então traduzida e foi espalhada por esses países que estavam agora tendo a Bíblia na sua língua. Interessante que a igreja medieval, essa igreja cristã dominante da época, ela perseguiu os cristãos durante 1260 anos. Começou em 538 e terminou em 1798. Agora, mesmo os cristãos sendo perseguidos por causa da fé, a Bíblia iluminou as trevas. E então, quando perguntaram a William Tyndale quem havia ajudado ele a espalhar a Bíblia, sabe o que ele respondeu? Foi o bispo de Durham. E os juízes que estavam julgando Tyndale ficaram chocados. O bispo? Mas sabe por que o bispo ajudou? Porque todas as Bíblias que Tyndale conseguiu imprimir, o bispo de Durham comprou as Bíblias e queimou para que ninguém tivesse acesso. Veja, irmãos, como que era difícil ter acesso à Bíblia. Mas o bispo não sabia que ele fazendo isso, comprando todas as Bíblias de Tyndale e queimando, ele estava ajudando. Por quê? Porque com aquele dinheiro que ele pagou nas Bíblias, pagou um preço muito alto, novas Bíblias foram impressas e distribuídas para o povo. Então, essa é a situação que os cristãos enfrentaram na Idade Média. Perseguição e não ter acesso à palavra de Deus. E quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 11, nos versos 3 a 6, nos diz assim: darei autoridade a minhas duas testemunhas e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias ou anos. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas
de toda espécie, quantas vezes desejarem. Então, vejam como essas duas testemunhas têm poder. E quem são essas duas testemunhas? É o Antigo e o Novo Testamento da Palavra de Deus. Por quê? No Antigo Testamento, o profeta Zacarias, ele escreveu exatamente sobre essas duas oliveiras, que saía azeite das oliveiras e tinha então um cano que conduzia esse azeite até o candelabro, que deveria permanecer aceso o tempo todo lá no santuário. E então este azeite, ele simboliza a presença do Espírito Santo. O salmista Davi, ele escreveu que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. E então o azeite aqui representa o Espírito Santo, está em Zacarias capítulo 4, versos 2 e também o verso 6. E aqui em Apocalipse, João, que teve essa visão, ele diz que a palavra de Deus, ela está sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Nós encontramos no Antigo Testamento também o profeta Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, ele profetizou que não iria chover e não choveu durante 3 anos e meio. E isso está em Tiago, capítulo 5, no verso 17. E depois que Elias orou, depois de 3 anos e meio, Deus mandou chuva novamente. E os profetas de Baal, eles gritavam, eles faziam de tudo para que pudesse Baal mandar chuva e nada aconteceu. E então isso está registrado em 1 Reis 17, verso 18. E então Moisés, quando chamado por Deus para tirar o povo lá do Egito, que estava escravo, Moisés, pela palavra de Deus, ele anunciou que as 10 pragas iriam cair sobre os egípcios e, incluindo, a água foi transformada em sangue. E, mesmo assim, Faraó, ele se recusou a deixar o povo ir. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela tem poder. Assim como no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, Jesus, ele diz que a Bíblia testemunha dele. Está em João capítulo 5, verso 39, que nós deveremos examinar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam de Jesus. E Jesus disse ainda que este Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, a base desse testemunho é a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E nós não temos dúvida de que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é poderosa. Todos aqueles que crerem na palavra de Deus serão transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, esses serão consumidos pelo fogo que vai sair da boca de Deus. Diz aqui, se alguém tentar lhes fazer mal a essas duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Então vejam que há um juízo para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Serão consumidos pelo fogo no final de todas as coisas. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã, Deus assim nos permitindo, para continuar o estudo desta semana. E eu quero perguntar a cada um de vocês: tem sido a Bíblia luz para a sua vida? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.